Quando alguém fala Apocalipse, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Sempre. Fim do mundo, anjos, trombetas, destruição. Exato. É um livro que virou sinônimo de catástrofe. Pois é. Só que a nossa análise hoje vai para um caminho, assim, completamente diferente. A gente recebeu um material fascinante, baseado nos escritos de Elder Lag, que por sua vez mergulha nas ideias de um autor chamado Jan Van. E a proposta deles é bem radical. Muito. A ideia é, e se o Apocalipse não for uma profecia sobre o fim dos tempos, mas sim uma crônica, um relato simbólico de eventos que já aconteceram Nos séculos 20 e 21. e que culminam em algo maior? Isso. Num futuro contato com inteligências não humanas. É bom deixar claro desde o começo, tudo que a gente vai discutir aqui é baseado inteiramente nessa perspectiva, nessas fontes. A nossa missão é entender a lógica deles. Exatamente. O ponto de partida não é teológico, é quase investigativo. A premissa central é um desafio de tradução, sabe? Tradução através do tempo. Isso. Pensa no João, autor do Apocalipse, lá no século I. Ele tem uma visão de algo que aconteceria 2000 anos no futuro. Certo. Como ele descreveria, sei lá, um avião de caça, um tanque de guerra, a queda das Torres Gêmeas? Ele não tem vocabulário para isso. Ele teria que usar metáforas com o que ele conhecia. Gafanhotos, cavalos, monstros, essas coisas. Precisamente. A ideia é que o livro inteiro é uma grande alegoria. Uma tentativa de traduzir uma realidade tecnológica e geopolítica do nosso tempo para a linguagem mística do século I. Para entender a teoria, a gente precisa decodificar os símbolos. Ok, vamos analisar isso então. A fonte diz que o Apocalipse é como um relatório visto de fora do tempo. E para decifrar esse relatório, primeiro a gente precisa entender o que eles chamam de Triângulo da Revelação. Isso. São 3 pilares simbólicos que sustentam a narrativa toda. Qual é o primeiro? O primeiro, no topo, é Javé, o Deus do Antigo Testamento. Na visão, ele está no trono segurando um livro com 7 selos, que é tipo o plano da criação. Ok. Mas tem um detalhe fundamental. Ele segura o livro, mas não pode abri-lo. Nessa alegoria, ele é o próton, a ideia inicial, mas não a execução. Peraí, isso já é uma quebra de paradigma. Então o Deus criador do Antigo Testamento, ele não pode executar o próprio plano? Digamos assim, Javé é a fonte, a potencialidade pura. Para que o plano se torne realidade, é preciso uma outra força. E esse é o segundo pilar. Exato. Chokma é um termo hebraico para sabedoria viva ou sabedoria em ação. Chokma é a força que executa a vontade do Criador. É a energia que transforma o projeto em realidade. E onde Jesus entra nisso? Porque no Apocalipse tradicional, quem abre os selos é o Cordeiro, que é identificado como Jesus. Perfeito. Na visão que João teve, essa força, Chokma, se manifestou para ele através da imagem de Jesus, do Cordeiro. A fonte usa uma analogia ótima. Qual? Chokma é a eletricidade, a força cósmica em si. Jesus foi a lâmpada através da qual essa eletricidade brilhou para o João. Por isso é Chokma, na forma do Cordeiro, quem de fato pode abrir os selos e colocar o plano em movimento. Entendi. Javé propõe, Chokma executa. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é Sofia, do grego, que também é sabedoria, mas é uma sabedoria diferente. Sofia é a sabedoria já filtrada e compreendida pela mente humana. É a ponte entre o divino e o nosso intelecto. É a nossa capacidade de entender o plano, então. Exatamente. Então a dinâmica do triângulo fica clara. Javé propõe, Chokma manifesta e Sofia compreende. Essa é a estrutura que, segundo eles, governa a narrativa toda. Com essa estrutura em mente, a coisa começa a fazer mais sentido. A fonte descreve a cena inicial do livro selado como um drama cósmico, né? Javé no trono, o livro fechado, e a pergunta: quem é digno de abrir o livro? E ninguém responde. Silêncio total. E o João chora desesperadamente. Ele entende que se o livro não for aberto, a criação inteira não tem propósito. É um projeto engavetado. O quinto selo e os gafanhotos. A visão do João é aterrorizante. Sim, ele descreve uma estrela que cai do céu,
abre um poço, sai uma fumaça densa, e dessa fumaça vem criaturas que parecem gafanhotos, mas com couraças de ferro, som de carros de batalha, rosto de homem e cabelo de mulher. Uma imagem bem assustadora. Totalmente. Agora, a interpretação da fonte pede pra gente olhar para isso com os olhos do século XX. Aviões de guerra. As couraças de ferro seriam a fuselagem metálica dos aviões. O brilho do cockpit visto de longe seriam as coroas que João menciona. O piloto dentro da cabine, o rosto de homem. O estrondo das turbinas, o som da cavalaria indo para a batalha, a associação é bem direta. E conecta perfeitamente com a premissa do início, né? Se você aceita que João estava vendo algo do nosso tempo, ele fez a melhor tradução que podia. Para ele, eram gafanhotos monstruosos. Para um olhar moderno, a descrição bate de forma impressionante. A maior parte eu consigo visualizar assim, a fuselagem como couraça, o barulho, mas cabelos de mulher, essa parte parece um pouco mais abstrata. Como a fonte explica isso? Ótima pergunta. A interpretação para esse detalhe é o rastro de fumaça e condensação que os motores a jato deixam no céu. Ah, os contrails. Exato. Vistos de baixo, aqueles longos rastros brancos poderiam ser associados a cabelos longos e esvoaçantes. É uma tradução visual, poética, para um fenômeno tecnológico. Faz sentido dentro dessa lógica da tradução simbólica. E tem outro exemplo rápido que segue a mesma linha, a sexta trombeta. A visão fala em cavalos que cospem fogo e fumaça pela boca. Aí a interpretação é quase imediata, tanques de guerra. A imagem de um tanque com o canhão disparando e a fumaça do motor Se encaixa perfeitamente na descrição de um cavalo de metal que cospe fogo. Pois é, juntando os gafanhotos no céu e os cavalos de fogo na terra, você tem a imagem das frentes de batalha mecanizadas que definiram as guerras do século XX. Ok, se a gente aceita decodificar máquinas de guerra, a teoria deve ir mais longe. Qual é o próximo grande símbolo? O próximo é talvez o mais impactante de todos: a identificação da Grande Babilônia, cuja queda é um evento central do Apocalipse. Que na teologia tradicional é associada a Roma ou a um sistema de pecado, né? Isso. Essa Babilônia moderna é uma cidade específica. Nova York, pelo papel simbólico. Nova York, no século XX e início do XXI, era o centro do poder financeiro global, o epicentro cultural, um símbolo do poder materialista. E as descrições que João faz da queda dela, São associadas ao 11 de setembro? ponto por ponto. E a proximidade visual, como a fonte aponta, é perturbadora. Quais são essas associações diretas? São várias. Por exemplo, João descreve a Babilônia como uma grande prostituta assentada sobre muitas águas. A Estátua da Liberdade. Exato. Um ícone feminino na entrada do porto de Nova York. Aí o texto diz que a Babilônia cairia em uma só hora. A rapidez com que as torres gêmeas desabaram. Impressionante. E tem mais, né? O texto continua. Fala que o comércio mundial foi paralisado e que os navegantes à distância olhavam a fumaça subindo. Imagens que o mundo inteiro assistiu ao vivo, o espaço aéreo fechado, as bolsas em pânico e as cenas da fumaça sobre Manhattan, vistas dos barcos no rio Hudson. A sobreposição de imagens é muito forte. Nossa, é bem forte mesmo. Para essa linha de pensamento, o 11 de setembro foi o cumprimento de um capítulo central da crônica apocalíptica. Exato. O início visível da queda do símbolo de poder da nossa era. Ok, essa teoria tem uma arquitetura bem complexa. Mas o material menciona uma parte que a própria fonte descreve como a mais ousada, as duas testemunhas. Sim. Chegamos nesse ponto. O capítulo 11 fala de duas testemunhas que profetizam, são mortas e ressuscitam. Na interpretação de Ellen, essas testemunhas do final do século XX seriam ele próprio e o Papa João Paulo II. Espera aí, então a fonte está dizendo que o próprio autor da teoria se colocou dentro da profecia que ele está decodificando. É, isso mesmo. Isso é, no mínimo, ousado. Qual justificativa para isso? Isso não compromete a credibilidade da análise? É uma questão que a própria fonte levanta. A justificativa é simbólica. João Paulo II representaria a face externa, massificada da espiritualidade no final do século XX. O líder de bilhões. Isso. E Jean Valella representaria a face interna, esotérica, a espiritualidade alternativa.
Juntos, eles seriam os dois polos da consciência espiritual daquele período. Mas é sem dúvida a parte mais controversa. Exige aceitar as premissas pessoais do autor. Entendi. É um ponto que depende de comprar o pacote completo, né? Bom, depois das guerras, da queda de Nova York, chegamos ao clímax da interpretação, a Nova Jerusalém. Um encerramento grandioso. Na Bíblia, é uma cidade santa que desce dos céus com muros de jaspe, ruas de ouro. Uma imagem de paraíso. Mas a interpretação radical aqui vira essa imagem de cabeça para baixo. Totalmente. Não é uma cidade literal. A proposta é que a Nova Jerusalém seja uma estrutura tecnológica colossal. Uma nave-mãe. Uma nave-mãe. Com que dimensões? João descreve as medidas, 12.000 estádios. Convertendo, isso daria algo entre 2.000 e 2.400 quilômetros de diâmetro. 2.400 quilômetros. Isso é inimaginável. O estado de São Paulo tem uns 600 quilômetros de largura. Exato. É um objeto quase 4 vezes maior. Nossa, um objeto desse tamanho no céu. Como seria isso? Para colocar em perspectiva, vamos imaginar. A Lua está a uns 380.000 quilômetros daqui. Se um objeto de 2.400 quilômetros de diâmetro ficasse à mesma distância, ele não seria um ponto de luz no céu. Aqui está a grande virada da narrativa. A Nova Jerusalém não é uma cidade espiritual. Segundo essa interpretação, é uma nave espacial. E de proporções que desafiam a imaginação. Todo o livro, desde os selos até as testemunhas, estaria construindo o cenário para um evento de primeiro contato. E a fonte se apoia nas dimensões que o próprio João fornece, certo? Exato. Ele relata que um anjo mediu a cidade e ela tinha 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. A teoria converte essa medida antiga. 12.000 estádios equivalem a cerca de 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. É difícil até de visualizar. Qual seria uma comparação para a gente entender essa escala? A nossa Lua tem um diâmetro de uns 3.500 quilômetros. Isso significa que essa cidade-nave teria mais da metade do diâmetro da Lua. Mais da metade do diâmetro da Lua. A fonte calcula que se um objeto desse tamanho parasse à mesma distância que a Lua, ele apareceria no nosso céu com um tamanho que cobriria a metade do que a Lua cheia cobre. Seria gigantesco. Impossível de ignorar. Seria o maior evento da história humana. E a teoria diz algo sobre as intenções. Se conectarmos tudo, este é o checkmate da profecia. O primeiro contato oficial. A fonte afirma que não seria só uma nave, mas uma frota, liderada por Sofia. Elas se posicionariam a uma distância segura, uns 300.000 quilômetros da Terra. Perto o suficiente para serem vistas, mas fora do alcance de qualquer arma terrestre. Exato. Uma apresentação de poder-sabedoria, não de ameaça. Então, no fim, essa interpretação transforma o Apocalipse. Deixa de ser um texto sobre julgamento e fim dos tempos para se tornar um manual de instruções para o primeiro contato. Que seria sobre o fim escatológico e o reinterpreta como uma crônica cósmica, focada em uma revelação. Tenta encontrar um padrão, uma lógica, em meio ao que parece ser só o caos da história. Então, recapitulando, vimos uma interpretação que transforma o Apocalipse numa crônica, uma que alega ter decifrado símbolos antigos como descrições de aviões e tanques, que identifica a queda do World Trade Center com a queda da Babilônia e que aponta para um evento final espetacular. A chegada de uma frota de naves-cidades. O mais impactante é como a teoria nos força a olhar para eventos que vivemos e a considerá-los dentro de uma narrativa milenar, dando um significado completamente novo. É um exercício de perspectiva. Isso nos deixa com uma reflexão final. Independentemente de se aceitar ou não esta interpretação, ela levanta uma questão fascinante sobre comunicação. Se uma civilização muito avançada quisesse deixar uma mensagem duradoura para uma cultura pré-tecnológica,
Uma mensagem que precisasse sobreviver por milênios. Como ela faria isso? Seria através de símbolos e alegorias, como os que vemos no Apocalipse, esperando pacientemente pelo dia em que a nossa própria história e tecnologia nos dessem as chaves para finalmente decodificar a mensagem? Seria um evento de primeiro contato em escala máxima. E segundo essa visão, essa manifestação seria liderada pela força Chokmah Sophia, se revelando para a humanidade. Não seria o fim do mundo, mas o início de algo completamente novo. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, se essa leitura estiver correta, o Apocalipse deixa de ser um livro sobre o fim do mundo e vira a crônica de uma transição cósmica. Uma transição cujos capítulos nós, como humanidade, já vivemos. As guerras mundiais, os colapsos econômicos, a queda de símbolos. Tudo isso seriam os selos sendo abertos, as trombetas soando. Exatamente. O livro seria, nessa visão, o roteiro de uma passagem para um novo estado de consciência que culminaria não com fogo, mas com uma intervenção direta, visível e transformadora de inteligências superiores. O fim de um ciclo de desenvolvimento da humanidade por conta própria e o início de outro. Isso, uma integração a uma comunidade cósmica maior. O que nos deixa com um pensamento final provocativo, extraído direto da fonte. E se os eventos mais marcantes da nossa história, as guerras que travamos, as torres que construímos e vimos cair, as quedas de impérios, não forem apenas acontecimentos caóticos e humanos, mas os capítulos finais, já escritos, de um drama cósmico que está se desenrolando e cujo último ato está prestes a começar? Mas essa não é uma interpretação teológica comum, longe disso. Não mesmo. A fonte que a gente analisou, que desmonta o Apocalipse e o remonta como se fosse um roteiro. Um roteiro. Isso, um roteiro de eventos cósmicos e históricos que, segundo essa teoria, já aconteceram e ainda estão para acontecer. A proposta é que o texto não é sobre o fim do mundo, sabe? Mas sim sobre a crônica de um contato que seria iminente. E a nossa missão aqui é justamente decodificar essa crônica. Tentar entender como essa interpretação traça uma linha reta assim, de símbolos de quase 2000 anos. Até tanques de guerra do século XX. Isso, passando pelos ataques de 11 de setembro e, o mais impressionante de tudo, a chegada de naves espaciais gigantescas. É uma teoria, assim, muito audaciosa. E o que é fascinante é que o ponto de partida é bem sutil. A teoria se baseia na própria confusão de João, o autor do texto. O Apocalipse é riquíssimo em alegorias, o que sempre abriu margem para muitas interpretações, né? Claro. Argumenta que muito do que se pensava ser alegoria era, na verdade, uma tentativa literal de descrever o indescritível. A teoria redefine os personagens da visão. A interpretação apresenta uma hierarquia celestial, digamos, bem diferente da tradicional. Primeiro, a gente tem a figura de Javé, o Deus Criador. Ok. Ele é descrito segurando um livro selado com 7 selos que contém todo o desenrolar dos eventos. Mas, e aqui está o detalhe crucial, ele segura o livro, mas não consegue abri-lo, nem entender o conteúdo. Ele é o guardião do plano, mas não o arquiteto. Exatamente. É uma inversão completa. Aquele criador onisciente, na verdade, não sabe de tudo. E João se encaixa aí como nosso correspondente. O escriba, a câmara que está registrando tudo. Isso, mas com um filtro de 2000 anos atrás. Ele tenta desesperadamente colocar em palavras e conceitos do século I as visões que ele está recebendo. Visões que, segundo a fonte, envolvem tecnologia e conceitos muito distantes para ele. Então temos o guardião do livro que não entende e o escriba que mal consegue descrever o que vê. Quem então tem a chave para tudo isso? E aqui entra a figura que a teoria coloca no centro de tudo. Uma entidade cósmica chamada Sofia, ou Chokmah, em hebraico, que significa sabedoria. Sofia. Sim, João a vê e a confunde com a figura de Jesus ressuscitado, o que, segundo a fonte, é um erro de interpretação compreensível para a época dele, né? Mas é Sofia quem pega o livro das mãos de Javé, é ela quem tem o conhecimento para abrir os selos. Aqui é onde fica realmente interessante.
A fonte chega a descrever Sofia como uma espécie de diretora executiva do universo e Javé como um presidente do conselho. É isso mesmo. A teoria afirma, com base em passagens do texto, que o próprio Criador não sabe tudo nem muita coisa. Isso muda completamente a dinâmica de poder. Muda tudo. A sabedoria não emana da figura tradicional do Criador, mas dessa entidade, Sofia. Exato. A passagem do livro das mãos de Javé para as de Sofia não é só simbólica, é a transferência do controle da revelação. A partir dali, é ela que indita o ritmo dos acontecimentos. Abrindo um selo de cada vez. E a estrutura que se segue é como uma cascata de eventos, né? Os selos levam as trombetas que anunciam acontecimentos específicos. Exatamente. Depois que o 7º selo é aberto, aparecem 7 anjos, cada um com uma trombeta. E é no que João descreve, após o toque de algumas dessas trombetas, que a teoria faz suas conexões mais diretas e, assim, chocantes com a nossa história. É aqui que a ideia de tradução temporal se torna explícita. Gosto desse termo. A ideia de que João não estava sendo poético, mas um tradutor com um dicionário muito limitado. Isso. Vamos ao primeiro grande exemplo, a 5ª trombeta. Quando a 5ª trombeta soa, João descreve uma visão de gafanhotos que saem de um poço de fumaça. Só que a descrição dele é muito peculiar. Ele diz que eles pareciam cavalos aparelhados para a guerra, tinham algo como coroas de ouro em suas cabeças, usavam couraças de ferro e o som de suas asas era como o barulho de muitos carros e cavalos correndo para a batalha. Uma descrição bem vívida. A interpretação aqui é direta. João estava vendo aviões de guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Aviões de guerra. Pensa pela ótica dele. Gafanhotos que voam em enxames, com tórax de ferro, que seria a fuselagem. Uma coroa de ouro na cabeça. O reflexo do sol no vidro da cabine do piloto. Exatamente. E o mais revelador, o barulho ensurdecedor dos motores, que para ele soava como o caos de uma cavalaria em disparada. É impressionante. A teoria argumenta que não é uma metáfora, mas a melhor descrição possível de uma tecnologia que ele não podia compreender. Isso muda a percepção do texto. Totalmente. De uma profecia para um registro quase jornalístico de um viajante no tempo. E esse princípio continua. O que acontece na 6ª trombeta reforça ainda mais essa ideia. Certo. A visão muda, mas a temática de guerra continua. Sim. Desta vez, João descreve um exército montado em cavalos com couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E o mais estranho, ele diz que das bocas dos cavalos saíam fogo, fumaça e enxofre, e que com isso eles matavam as pessoas. Cavalos que cospem fogo parece algo da mitologia, mas seguindo a lógica da teoria, o que seriam esses cavalos? Tanques de guerra. As couraças de fogo seriam a blindagem refletindo as explosões no campo de batalha, e a parte sobre fogo, fumaça e enxofre saindo de suas bocas. É uma descrição do disparo de um canhão de um tanque. Perfeita! Do ponto de vista de um homem antigo, é perfeita. Ele não tem a palavra canhão, então ele usa boca. É a tentativa de descrever a artilharia moderna. O que é fascinante. Porque se essa lógica de tradução se aplica às guerras do século XX, a teoria deve ir ainda mais longe. Depois das trombetas, vem o que ele chama de as 7 taças da ira de Deus, né? Como a teoria conecta isso aos nossos tempos? É exatamente para onde ela vai. Após as guerras mundiais, a profecia avança. A 7ª e última taça é derramada e com ela vem o anúncio. Caiu a grande Babilônia. E aqui a teoria faz sua identificação mais ousada. E quem seria a Babilônia moderna? A cidade de Nova York. Nova York. Sim, a fonte argumenta que Nova York, como centro do comércio e da cultura global, é a herdeira simbólica da antiga Babilônia. E tem um detalhe visual que a teoria usa como peça central. A descrição da grande meretriz sentada sobre muitas águas com uma taça de ouro na mão. Não pode ser. Estão se referindo à Estátua da Liberdade? Precisamente.
A tocha erguida é interpretada como a taça na mão e a localização sobre muitas águas corresponde perfeitamente à sua posição no porto de Nova York. É uma inversão de significado bem provocadora. Então, se a Babilônia é Nova York, a queda da Babilônia só pode significar uma coisa. Os ataques de 11 de setembro de 2001. A fonte conecta a profecia diretamente a esse evento. O texto de João descreve os reis da terra e os mercadores lamentando, de longe, ao verem a fumaça do seu incêndio. E choram porque, em uma só hora, toda a riqueza da cidade foi devastada. A conexão com as imagens das torres em chamas e o impacto econômico é o ponto central do argumento. E os detalhes são bem específicos. João escreve que os mercadores choram porque ninguém mais lhes compra os carregamentos. A teoria vê isso como uma alusão direta à paralisação do comércio mundial, ao fechamento da Bolsa de Valores. É uma sobreposição de imagens antigas e eventos recentes que dá o que pensar. E tem mais um detalhe. A visão de João descreve todos os pilotos e todos os que navegam observando a destruição de longe. A teoria associa isso às imagens reais de barcos parados na Baía de Hudson, com as pessoas a bordo vendo as torres desabarem. É como se a profecia estivesse sendo televisionada para o mundo. A profecia aponta para um período de guerras e instabilidade. A fonte cita os conflitos no Iraque, no Afeganistão, até conflitos mais recentes como o da Ucrânia, como parte dessa fase. Após tudo isso, o sétimo anjo finalmente toca a última trombeta. O céu se abre e João descreve a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu. Este é, tradicionalmente, o momento do paraíso na Terra. O livro seria, nessa visão, o roteiro de uma passagem para um novo estado de consciência que culminaria não com fogo, mas com uma intervenção direta, visível e transformadora de inteligências superiores. O fim de um ciclo de desenvolvimento da humanidade por conta própria e o início de outro. Isso, uma integração a uma comunidade cósmica maior. O que nos deixa com um pensamento final provocativo, extraído direto da fonte. E se os eventos mais marcantes da nossa história, as guerras que travamos, as torres que construímos e vimos cair, as quedas de impérios, não forem apenas acontecimentos caóticos e humanos, mas os capítulos finais, já escritos, de um drama cósmico que está se desenrolando e cujo último ato está prestes a começar?